Gente, quando um conflito surge, ele não precisa ali necessariamente se transformar, em um processo longo, desgastante. Hoje a gente vai conhecer uma abordagem que valoriza o diálogo e também o respeito e a construção conjunta de soluções, com escuta ativa e técnicas baseadas na justiça restaurativa. E para explicar pra gente como transformar conflitos em acordos mais humanos e eficientes, estou recebendo aqui a super advogada e especialista em comunicação não violenta, a super Mari Andréia. Boa tarde, Mari Andréia. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Paty. Tudo maravilhoso, tudo ótimo. Que bom tê-la aqui juntinho com a gente. E já vamos para uma pergunta de milhões aqui. Explica pra gente, nesse comecinho, o que é uma justiça restaurativa, linda? Então, Paty, na verdade, justiça restaurativa é uma das ferramentas utilizadas para a resolução de conflitos fora do judiciário ou que acompanham o processo judicial, assim como a mediação, a conciliação, a arbitragem e a negociação. Mas a gente tem tantas ferramentas maravilhosas para a solução de conflitos, para a pacificação social e para a solução de conflitos jurídicos, que a gente acaba mesclando um pouquinho de tudo, né? Porque o que a gente tem que entender é que quando um advogado é procurado por um cliente, ele tem que entregar uma solução. E se eu entrego para o meu cliente como única opção um processo judicial, ele entrou com um problema, ele sai com dois. Porque um processo judicial é um pepino que ninguém quer ter. Isso, até porque as pessoas falam, nossa, vai pra justiça, é moroso, é desgastante, né? Tem ali os trâmites que têm que ser seguidos, não tem como muitas vezes, mas o advogado não tem, são trâmites, têm que ser seguidos. Então, essa, vamos dizer assim, essa mediação de conflitos, ela, vamos dizer, encurta tudo isso? Como que é? Conta pra gente, Mari. Na verdade, Paty, a mediação de conflitos, ela soluciona o problema e ela evita o processo judicial. Antes de chegar lá. Pode ser antes de chegar, pode ser durante, ela pode ser requisitada a qualquer momento pelas partes e advogados durante o processo judicial, tá? E ela pode acontecer antes de iniciar um processo judicial, como uma alternativa das partes. Hoje, as grandes empresas, os times de futebol usam muito nas cláusulas contratuais já colocar o pacto de não litigância e de resolução pacífica de conflitos, que é procurar a justiça privada, que é procurar resolver fora do judiciário, evitando processos judiciais. Então não é só, por exemplo, a pessoa física que pode se beneficiar, por exemplo, dessa questão. As empresas também, Mari? Então, Paty, as empresas, as pessoas físicas, as pessoas públicas, hoje é possível até questões tributárias serem discutidas em uma câmara de mediação ou por um mediador privado. Hoje muito se usa em licitações para órgãos públicos. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é a flexibilidade do procedimento. Ele tem validade jurídica, porque o juiz ele é um especialista em lei. E as partes são especialistas no conflito. Digamos que seja um conflito empresarial. Ninguém sabe mais da saúde financeira dessa empresa e das possibilidades do que os gestores de ambos os lados. Então, são eles quem decidem a prestação que vai ser feita, como essa prestação vai ser feita, o tempo, o juro, auxiliado com os advogados. Lembre, pense na justiça privada como um fórum pequenininho. Tudo que você precisa no fórum, você vai precisar em uma câmara de mediação. Tá? Mas com uma celeridade muito maior, com sigilo, com um tempo muito menor de resolução. E além da questão jurídica, as câmaras vêm para pacificar. Porque o processo coloca fim, uma sentença coloca fim a um processo. Mas muitas vezes o conflito social continua. Sim. E na Câmara a gente dá, na mediação, na justiça restaurativa, com essas técnicas mais personalizadas, a gente consegue tratar o conflito como um todo, evitando novos processos judiciais e fazendo com que essas partes envolvidas nesse conflito resolvam da melhor forma para elas, proporcionando uma melhor qualidade de vida e um fortalecimento de laços. Que maravilha! E quais casos a gente pode, então, lançar mão, né, usufruir desses benefícios, Mari? Olha só, hoje a mediação em específico, ela pode ser usada em qualquer área jurídica. Tá? Não é possível hoje uma mediação na questão previdenciária, porque ninguém pode vir negociar regras de previdência privada. Não é possível uma mediação na questão penal, porque ninguém pode negociar isso, mas tudo que for possível negociar, as partes podem procurar um mediador antes do processo, durante o processo e às vezes até após o processo.
Porque Já está na justiça, já está correndo, está demorando demais, eu quero acelerar isso. Posso? pode. Eu vou te dar um exemplo de um caso que a gente fez. É tudo sigiloso, mas aqui, como diz o meu sócio, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Vai lá, aqui entre nós, vai. Aqui entre nós, só para nós duas, tá? Teve um processo que estava há 12 anos na fila da sentença. Nossa. As partes conversaram e trouxeram para nós. Em 2 meses eles encerraram, levaram um acordo e o juiz homologou. Olha, que maravilha! Nossa, que celeridade. Em 60 dias. E assim, você falou as partes conversaram. Então, assim, se uma parte quer e a outra não quer, aí não tem como. Não tem, As é duas... totalmente voluntário. Ah. A não ser que você contrate. Por exemplo, eu alugo uma casa para você. Na última cláusula lá, as partes elegem o foro da comarca de Cascavel, o foro da comarca de Ilhéus, o foro... As partes elegem que qualquer problema relacionado a esse conflito será solucionado através de mediação privada, negociação ou arbitragem. As partes se comprometem a não litigar judicialmente. Aí as partes estão obrigadas a procurar um método extrajudicial. Caso contrário, não. Mas, Mari, eu sou obrigada a fazer um acordo? Não é. Nem que você vá para uma câmara, contrate um mediador privado, tenha o seu advogado, tenha as cláusulas no contrato, você vai para a mediação. Não foi possível fazer acordo. Você vai para o judiciário. A mediação não extingue a possibilidade do judiciário se não tiver acordo. Se tiver, tem que cumprir. Ah, tá. E executa como se fosse sentença de juiz, tá? Porque o judiciário entende, como a gente falava antes, Terminou, que ninguém encerrou. sabe mais. Não tem segunda instância, não tem recurso, não tem o que fazer. Decidiu, está decidido. Mas ninguém é obrigada a fazer um acordo. Se você não fizer um acordo, a gente vai emitir uma ata negativa dessa mediação e você vai para o judiciário e vai pular toda a fase conciliatória, vai direto para análise documental e sentença de juiz. Então, até quando dá tudo errado, ainda beneficia. Ainda é bom. Ainda ajuda. Ainda ajuda porque você ganha muito tempo. E a gente sabe que a maior moeda da vida é o tempo, né? Do mundo. Com certeza. Que maravilha. Nossa, quantas informações. É que muitas vezes a gente não vive essa área do direito e são tantos braços e tanta coisa, né? Que legal a gente ter essa informação, né? De que é possível. Porque muitas vezes, quando a gente fala em processo, a gente já liga à justiça e que tá lá na justiça. A pessoa já fala até... tá lá na justiça, não desdenhando e não de forma alguma, mas a gente sabe, né, a morosidade e como que é essa questão do trabalho. E tudo que vem para agilizar, para somar, até porque, acredito eu, que o judiciário também deve amar quando tem um acordo lá no início, para não chegar até, né, segunda instância e ir pulando assim, né, Mari? Eu vou dar um dado aqui para vocês, Claro. tá? Que vai arrepiar até os cabelos do pé. Qual dado? A cada 5 segundos, um novo processo é protocolado no judiciário brasileiro. A cada 5 segundos. Olha lá, mais um. Mais um. Aí imagina, é humanamente impossível ter humanos para cuidar disso. É humanamente impossível o judiciário ter servidores, é humanamente impossível exigir do judiciário decisões de qualidade. Sim. E isso é o quê? Isso é da cultura brasileira. Existe uma questão muito boa, que é a justiça gratuita, existe a questão muito boa do judiciário brasileiro, que são os juizados especiais, que as pessoas conhecem como juizados de pequenas causas, mas isso fez com que o judiciário recebesse um número muito grande de ações. Tá? Fora do Brasil, se a gente for analisar o judiciário, 87% dos problemas são resolvidos antes de chegar até um juiz. Olha que maravilha. Porque o judiciário é caro. O nosso judiciário, ele custa caro para o Estado, mas para as pessoas acionarem ele é barato. Então, a gente tem uma demanda muito grande judicial que tornou o judiciário uma instituição improvável de fazer o que ele tem que fazer. E eu não falo isso porque eu sou contrária ao judiciário, pelo contrário, eu sou parceira. Tá? A mediação, a justiça restaurativa, a arbitragem, todos os métodos autocompositivos e extrajudiciais, eles vêm para que tenhamos decisão de qualidade. Imagina se o juiz tiver que decidir só o que ninguém pode resolver. Que maravilha ele poder se debruçar sobre um processo, estudar aquilo e ter um tempo de qualidade para sentenciar, para analisar. Isso hoje não é possível.
pela demanda excessiva do judiciário brasileiro. Mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Mari, esperamos que sim. Isso aí, muito obrigada, viu, pela entrevista e até uma próxima excelente semana para ti, viu? Da mesma forma, eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina.